Boa noite, sou Adriana, sou aluna da IBRA Faculdade. Venho hoje explanar sobre o programa de saúde na escola, falando sobre a vacinação do papilomavírus humano para todos os alunos da rede pública e privada. O meu objetivo é explicar qual é o papel do programa de saúde na escola. Nós chamamos de Programa de Saúde na Escola o PSE. O que é o PSE? É um programa que articula de forma permanentemente a junção entre a educação e a saúde. Nós levamos saúde para dentro das escolas, orientando os alunos e promovendo a promoção à saúde. Quando eu penso em promoção à saúde, eu penso em crianças, em adolescentes, em adultos saudáveis, mais saudáveis ainda, porque precocemente esses estudantes se protegem por meio da vacinação. Hoje eu venho falar que o foco do programa de saúde na escola é levantar ações em saúde pública dentro do contexto escolar, garantindo que os alunos tenham uma melhor qualidade de vida, todos estejam imunizados, ou seja, vacinados, para que não adquira nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de doença. O programa de saúde na escola é uma junção entre educação e saúde. É por meio de profissionais capacitados e habilitados, preparados para orientar e conscientizar tanto os adolescentes, quanto adultos, quanto as crianças, a importância do autocuidado e promover saúde pública antes mesmo de ter algum tipo de doença. Por exemplo, uma criança que vai todos os dias para a creche, a probabilidade de na primavera essa criança ter, por exemplo, uma catapora, que a gente chama de varicela, é muito alta. Por quê? Porque a gente sabe que a varicela é uma doença viral. Alguns profissionais falam que a varicela é benigna, mas nós sabemos que a varicela é uma doença que ela pode evoluir para uma meningite. Então, a gente sabe que se a gente criar, por meio do programa de saúde na escola, que é o PSE, ações em saúde pública, a gente pode evitar que muitas destas crianças que frequentam a escolinha ou a creche, elas vão receber o imunobiológico, que é a vacina. É claro que vai ter toda uma orientação para os pais, explicando quais são as vantagens de vacinar essa criança para não ter nenhum tipo de doença, tá? E aí a gente vai ter um dia específico que uma equipe de saúde treinada e preparada do Programa de Saúde da Família na escola vai até a escola e vai vacinar essas crianças. Olha que legal, olha que coisa importante, que ação fundamental. Então, isso só acontece porque nós temos hoje implantado o programa de saúde na escola, tá bom? Então, é um projeto político e pedagógico que leva saúde e educação, fazendo que as duas situações andem juntas. Uma não anda sem a outra. Além de você educar para a saúde, você protege contra a doença. Nós temos, né, a vacina que ela vai entrar no nosso organismo, mas vamos entender um pouquinho como que essa vacina vai agir no nosso corpo? A vacina, quando uma pessoa ela recebe a vacina, o organismo detecta uma substância estranha. Quando o organismo dá um alerta e fala, opa, entrou alguma coisa diferente no meu corpo, o que eu tenho que fazer?
Eu vou criar uns soldadinhos de defesa e vou tentar identificar essa substância estranha. Na saúde pública, nós chamamos essa substância estranha de patógeno, que é algo estranho que está acometendo o meu organismo. Aí o meu próprio corpo vai criar soldadinhos que vão proteger o meu organismo contra essa substância estranha, que aí eu vou criar uma nova gama, que são os anticorpos. Os anticorpos vão proteger o meu organismo desta substância que está atacando o meu corpo. Olha que legal, olha como o nosso corpo é inteligente. Esses anticorpos vão ficar dentro do meu organismo e vai impedir que algum tipo de doença no futuro possa contaminar o meu corpo. Ele vai criar um tipo de imunidade, de proteção do meu corpo, não permitindo que eu fique doente por causa daquela substância estranha que primariamente tentou invadir o meu corpo. Então, nós temos dois tipos de imunização: a imunização ativa e a imunização passiva. Ah, professora, o que seria uma imunização ativa e uma imunização passiva? Quando eu penso na imunização ativa, eu penso naquela vacina que eu estou recebendo lá na unidade básica de saúde, que eu vou proteger precocemente contra um determinado tipo de doença. Isso sim é uma imunização ativa. O que seria, então, uma imunidade passiva? Vamos imaginar uma mulher grávida que ela está gerando um filho. Nisso que ela está gerando o filho, todos os anticorpos, todas as células de defesa que ela tem no organismo dela, ela tem a capacidade de transmitir para esse bebezinho dentro do útero materno, por meio do cordão do umbilical. A mamãe, ela tem a capacidade de tudo que ela tem de anticorpos de defesa, ela compartilha, ela divide com esse feto, que é o bebezinho que está se formando dentro do útero materno. Olha que maravilhosa a nossa genética. A gente consegue entender fisiologicamente como o organismo vai responder. Tá? Então, uma gestante, professora, ela divide as células de saúde, os anticorpos de defesa, que era para proteger o corpo dela, ela consegue dividir um pouco com o bebê? Sim, ela consegue dividir com o bebê, tá? Então, qual é o objetivo da gente fazer ações em saúde na escola? Qual é o público que eu quero atuar? Vamos imaginar que eu quero trabalhar com o papiloma vírus humano. Então, eu sei que o papiloma vírus humano é uma doença grave que acomete as mulheres e os homens, tá? Desde o primeiro contato íntimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou implantar ações em saúde pública dentro da educação básica. Aí eu vou atuar com qual público? Quem eu quero atingir? Eu quero atingir os estudantes do ensino médio, eu quero atingir os gestores, eu quero atingir os professores, todos os estudantes da rede federal e educação profissional e, ademais, a tecnológica. Ah, professora, mas e o público-alvo do EJA? Eu quero atingir também esse público, porque eu preciso proteger toda uma massa, toda uma população. Então, eu vou o quê? Criar, por meio do programa de saúde na escola, saúde pública, que eu consiga atender todos os públicos, tá? No contexto educacional. Ah, então a senhora está me dizendo que vai ser uma ação unificada? Exatamente. Quando eu penso na saúde pública no contexto escolar, eu penso em algo global, em algo grande. Eu vou fazer uma campanha vacinal que eu vou estar amparada pelo Ministério da Saúde, que vai abraçar essa ideia
vai levar a saúde dentro do contexto escolar e eu vou conseguir proteger vários públicos-alvos, tá? Então, o MEC, ele abraça, ele reforça, ele motiva o programa de saúde escolar. Ele gosta disso. Então, eu não consigo trabalhar todas as vacinas de uma vez no contexto escolar, mas aos poucos, gente, eu consigo proteger o meu público-alvo. Hoje eu vou falar para vocês especificamente do HPV. O que seria o HPV? É o papiloma vírus humano. É uma doença de infecção sexualmente transmissível que se dá por meio de contato direto com secreção com uma pessoa que tenha a doença do HPV. Essa pessoa vai ter um contato direto, pode ser um contato de secreção, um contato sexual. O importante é que eu esteja imunizado para que eu não contamine ninguém. Então, é muito comum, é uma doença que ela acomete normalmente o útero, o colo do útero da mulher. E essa doença, ela se apresenta de duas formas. Ela se apresenta na forma de verrugas, que a gente chama de condiloma, que são verrugas na região genital, ou ela apresenta na forma de um câncer dentro do colo do útero. Ah, professora, mas então se eu tiver HPV eu vou ter isso? Se a doença estiver na fase evolutiva, provavelmente, infelizmente, você vai ter isso. Ah, professora, mas só acomete na região genital? Não. Olha essa imagem aí eu mostrando. Ó. Aqui é uma criança, uma adolescente, tá? Que ela já tá com HPV na boca. Então, ela já está com feridas na boca, ela já está com algumas verrugas, com algumas lesões. Como que eu vou ter que fazer? Qual que é a fase que eu implanto a vacina do HPV? O ideal, gente, é que o adolescente, a criança entre 9 aos 14 anos de idade, ela tome a vacina antes dela ter o primeiro contato íntimo com qualquer outra pessoa, tá? Aqui eu gosto muito dessa imagem, que eu consigo mostrar uma garotinha toda feliz, podendo se proteger contra uma possível patologia do HPV. O HPV ele se divide em cepas, tá? E as vacinas são produzidas por meio de cepas, para que a doença, que são o HPV do tipo 6 e tipo 11, que causa as verrugas e os condilomas, elas vão estar o quê? Proteção, anticorpos dentro dessa vacina do HPV. Então, a cepa 6 e 11 causa o quê? Verrugas. Além das verrugas, ela causa condiloma. A cepa 16 e 18 já é mais agravante. Ela causa, infelizmente, o câncer dentro do colo do útero. O que eu gosto de explicar sobre o HPV? As meninas, é muito comum, é mais fácil a gente identificar o HPV no público feminino do que o HPV no público masculino. Ai, mas por quê? Porque as meninas são sintomáticas. Se a menininha, ou se a mulher, ou se a adolescente, independente, ou uma pessoa na faixa etária, já que está matriculado no EJA, com mais de 20 anos, se você vê a região genital dela e ela tiver o HPV na fase evolutiva, você vai conseguir identificar tanto as verrugas quanto os condilomas. Se for um menino, o menino pode ter a doença, mas a doença vai estar em fase adormecida no corpo dele. Ele tem o vírus lá, mas não vai aparecer de forma externa, explícita. Vai estar dentro do corpo dele, guardadinho. Você só vai conseguir saber que ele tem o HPV por meio dos exames, tá?
Então, como eu disse, a cepa 6 e 11 protege contra as verrugas e os condilomas. As 16 e 18 já é o câncer propriamente dito. Olha como é grave. Então, as meninas vão tomar a vacina dos 9 aos 14 anos, porque elas são assintomáticas, e os meninos vão receber a vacina dos 11 aos 14 anos, porque eles são assintomáticos. Eles têm a doença, mas não aparece. O Ministério da Saúde, ele tem a maior responsabilidade, o maior compromisso com a população brasileira em proteger contra o HPV antes mesmo da pessoa ter a doença. A nível financeiro, a nível de recurso, é muito mais barato eu tratar uma possível doença por meio da vacinação, que aí eu vou dar proteção para aquele indivíduo, do que eu cuidar de uma pessoa infectada pela doença. É muito mais barato a prevenção do que o tratamento. Nós temos, quantas doses eu vou ter que receber, professora? Você vai ter que receber 3 doses no intervalo de um período. Então, você vai tomar uma dose hoje, dia 22/11/2023. Daqui 2 meses, você vai receber a segunda dose. E daqui 6 meses, a primeira dose, você vai receber a terceira dose. Então, é 0, 2 meses e 6 meses após a primeira dose. Você vai receber na dosagem de 0,5 ml. Aonde eu encontro essa vacina? Você encontra na unidade básica de saúde. É lá que essa vacina vai estar disponível para você, tá? É lá que você vai receber a sua vacininha, tá bom? Lá vai ter uma câmara fria, no qual as vacinas vão ficar na temperatura de +2 a +8 graus Celsius. Quem vai fazer a vacinação? O profissional de enfermagem. É ele, da equipe de estratégia de saúde da família, que vai aplicar a vacinação. Gente, eu gostaria muito que todos os adolescentes, adultos, na faixa etária dos 9 anos aos 14 anos, tomassem a vacina do HPV, porque proteger a vida é da saúde, é da qualidade de vida. E essa vacina pode ser feita até os 26 anos de idade, tá bom? Muito obrigada, espero que eu tenha contribuído. Boa noite.